Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por fazer uma saudação à Senhora Secretária de Estado da Ação Climática e aos outros representantes do Governo e uma saudação amiga e de admirador ao Embaixador de Portugal em Angola, Dr. Francisco Duarte Alegre. E queria saudar todos os parceiros da Global Corporation Services e todos aqueles que apoiam este evento. Dito isto, eu tenho uma opinião baseada na experiência absolutamente extraordinária do mundo nas últimas 3 décadas e em particular nas primeiras 2 deste século, e que me leva a dizer o seguinte: os americanos têm um princípio que está certo, embora tenha consequências. Primeiro inovam, depois regulam. Os europeus tendem a ter o princípio oposto, que pretende ter virtudes, tem menos do que os europeus chegam, pensam e os coloca numa posição de enorme desvantagem. Primeiro regulam e depois, se chegar a ocasião, inovam. Os chineses têm uma posição pragmática, mas muito chinesa. Tu podes inovar, mas se a inovação for importante, vais ao partido perguntar se podes continuar. Neste momento, o ranking da inovação no mundo é claríssimo. O país mais inovador no mundo, se medirmos pelo critério da pesquisa e desenvolvimento, que já foi aqui referido de manhã. Certo. Como percentagem do PIB, acumulando, como me parece inevitável, o investimento do setor privado e o investimento do setor público, o país mais inovador do mundo é Israel. São quase 6% do PIB. E quem tem que explicar a sua sobrevivência todos os dias tem mesmo que ser muito inovador. Mas, por exemplo, para uma coisa que em Portugal pode vir a ser um problema, nós temos 80% do território em seca severa. E podemos ter um problema, também podemos evitá-lo, podemos ter um problema de acesso à água daqui a umas décadas, água doméstica, água para a agricultura, água para a indústria. Basta ir a Israel ver como é que eles fazem de tudo e do nada água, a preços competitivos. O segundo país mais inovador do mundo era mais pobre do que o seu congénero do Norte quando se deu a partição das Coreias. É a Coreia do Sul. Se a gente perguntar a qualquer pessoa da audiência, lembram-se de marcas da Coreia do Sul, toda a gente as usa, toda a gente se lembra. É muito bom quando um país pode ser identificado com produtos que esse país gera. E depois entramos nos grandes blocos. Estados Unidos 3,5% do PIB, 3,6% do PIB em inovação. Japão 3,3%, China 2,6%, Europa 2,4%. A resposta à sua pergunta é clarinha. O excesso de regulação mata a inovação. O déficit absoluto de regulação coloca vários problemas, como nós estamos a ver no mundo inteiro. Porque largamente a zona do digital e ainda mais a da inteligência artificial são zonas não reguladas e eu diria mesmo, em muitos casos, non-accountable, ou seja, se uma aplicação com inteligência artificial cometer um erro, ninguém sabe quem é que pode se indicar como responsável desse erro. Se é o autor da aplicação, se é o dono do robô com inteligência artificial, se é o cliente. Bom, mas isto, portanto, sim, a inovação, um inimigo claro da inovação é o excesso de regulação. Outro inimigo claro da inovação é o excesso de tributação. Se acumularem os dois, isso coloca um problema de competitividade. Mas dito isto, eu acho que para um país jovem como Angola, eu costumo sempre dizer, se os números dos censos forem verdadeiros, num país quase com 39 milhões de habitantes, dos quais 28 milhões já são urbanos ou periferias urbanas, com uma idade média 16 anos ou ligeiramente inferior. É evidente que o digital é uma enorme oportunidade de acelerar
projetos de vida e corrigir desníveis. O digital tem uma diferença absolutamente extraordinária relativamente à economia tecnológica em geral, antes dela à industrial e ainda mais antes à rural. É a velocidade. Tudo no digital é de uma velocidade hipersónica. O sucesso. Quem é que há 5 anos tinha ouvido falar da Nvidia? Digam lá honestamente. Muito poucos. É pura e simplesmente a maior capitalização bolsista da história da América, porque tem uma nanopeça, digamos assim, essencial ao processo, nomeadamente dos chips. Mas, portanto, o sucesso é enorme. Mas não se esqueçam que a queda também é vertiginosa e que alguém vai substituir a boa ideia que, entretanto, foi descontinuada porque houve uma melhor que nasceu. E, portanto, eu acho que para começo de conversa, e acho que eu posso não estar totalmente atualizado, mas creio que os dados são de 2024, se eu pessoa olhar para a África e para a penetração da internet em África, há caminho a fazer. Porque há países africanos que estão no norte da África. Há 2 que estão muito perto dos 90% de penetração, como há países africanos em zonas de conflito que não conseguem passar dos 10% de penetração. É evidente que as pessoas que fazem parte dos 90% vão ter mais meios para colocar à disposição o seu talento. E as que têm 10% têm mais dificuldades. Angola está no meio do ranking africano. E eu acho que o investimento em infraestruturas, há aqui quem saiba mais do que eu, mas o investimento na conectividade do país e na literacia digital, que é uma forma muito específica de literacia e que previne as corporações, as instituições, as famílias, as empresas e os cidadãos relativamente a muito tipo de cibercrime. Certo. Quem tiver mais literacia digital não acredita em tudo o que recebe no iPhone ou no smartphone. E tem uma distância regulamentar que lhe permite perceber: eu estou a ser enganado, estou a ser hackeado, estou a ser roubado ou estou a ser manipulado. Está melhor instruído para isso. Portanto, eu diria conectividade acima de tudo. Se multiplicarem a conectividade em Angola e aproximarem a conectividade de Angola dos níveis mais altos da África, coisa que é inteiramente possível, e se por outro lado disseminarem a literacia digital, eu acho que isso é um grande serviço à sociedade. É a sensação.